A prova integrada é uma experiência muito interessante porque ela reúne diversas disciplinas, mas pensando sobretudo nas competências a serem desenvolvidas. Ela é um dos instrumentos de avaliar as aprendizagens dos alunos, mas ela na realidade ela tem ali um intuito muito maior do que avaliar conteúdos. Os conteúdos são muito importantes porque se você não tiver conteúdos, você não consegue operar, você não consegue articular conhecimento, você não consegue resolver problemas, então você necessita deles. Mas a prova integrada, ela foi elaborada em cima de várias competências. A resolução de problemas foi, digamos, a que permeou o tempo inteiro. Ele tinha que exercitar ali o pensamento computacional, o pensamento científico, o posicionamento crítico, ele tinha que saber elaborar boas perguntas. Para resolver esse problema, ele teve que fazer inúmeras pesquisas, teve que pensar sobre aquele problema, teve que criar soluções, só que com uma diferença. Criar soluções pensando em todos, no bem de todos. Ano passado a gente tinha feito uma prova até que parecida com essa, por ela ter sido de mais de uma matéria, mas uma coisa que eu achei bem legal foi que dessa vez a gente teve 3 dias para fazer, e da mesma forma que é algo ruim, porque você pode até se perder no pensamento de outras pessoas, por você ser exposto às outras opiniões, você vai querer muito mais pesquisar quando for para você argumentar com alguém, e principalmente por uma das questões ser para você formular suas próprias perguntas, você podia realmente direcionar a sua prova, mesmo que todo mundo foi falar sobre o aquecimento global e sobre a ação antrópica e as mudanças climáticas. Cada um pensou de uma forma diferente, principalmente porque a minha questão preferida era que a gente tinha que criar uma proposta para o Maker. Então, com certeza, você ia pensar em algo viável no seu ponto de vista e que iria mudar, com certeza, as relações que você já tem. Então, foi uma prova bastante desafiadora. Nós já fazíamos a prova integrada, já há bastante tempo, aliás, mas era uma prova onde nós integrávamos conceitos, conteúdos. Então, nós tínhamos provas de história com arte, geografia com ciências ou as 4 disciplinas. Desta vez não, foram as 7 disciplinas que os professores, nós nos reunimos e elaboramos a prova a partir das competências e não a partir dos conteúdos. Isso dá uma diferença gigantesca. Foi um processo, não foi uma simples prova, precisou de planejamento, precisou traçar uma linha aí de prioridades do que ela gostaria de fazer primeiro e deixar para depois. Foi uma prova que avaliou todas as competências dela e não só o conteúdo adquirido. Eu posso dizer assim, não foi uma prova quantitativa e sim qualitativa, testou as qualidades da criança em relação a todo o conteúdo que foi adquirido. Essa questão das habilidades e das competências só no dia a dia e numa prova tão completa como essa. Então a experiência aqui foi muito gratificante. E vale lembrar também que a correção foi um salto muito grande. Ninguém pensou em nota, pensou em aprendizagem, E os professores, diante dessa prova, eles tiveram que coletar dados, interpretar, organizar, analisar, para poder agora fazer o replanejamento. E a prova, na verdade, ela é o reflexo da aula. E a escola tem toda uma concepção, o nosso currículo é formado pelas competências e não através de conteúdos, como era lá no século XVIII, século XVIII, XIX. É interessante observar que nessa época as escolas se colocavam com este destino mesmo, de passar os conteúdos. Quando chegou no século XX, aconteceu uma mudança interessante, porque viu-se, e interessante perceber isso, que não foi ou, era e. Então eram os conteúdos e tinha uma nova proposta, que era desenvolver a autonomia dos alunos. Os alunos precisavam pensar sobre isso. Já agora, no século XXI, nós temos uma nova mudança, é uma mudança de mentalidade.
porque é um século onde apenas saber conteúdos e saber pensar já é pouco, né? É uma forma um pouco fragmentada, porque o ser humano ele não é só cabeça, ele não é só conhecimento, ele é inteiro. Então hoje o que nós falamos é que nós precisamos desenvolver pessoas com uma mente mais sistêmica, uma visão sistêmica do todo, do coletivo. E hoje a gente percebe que esse desenvolvimento da autonomia favorece a pessoa a entrar em contato consigo, saber quem ele é, o que ele gosta, qual é o seu propósito de vida, né? Ter uma visão maior de mundo. E ele passa por este momento, sobretudo, a ter consciência do outro. Eu só estarei bem se o outro estiver bem. Enxergando o outro, eu tenho também uma visão, uma consciência, vamos dizer, social ampliada. E essa prova, a prova integrada, ela é resultado disso, dessa concepção. O Colégio Santo Ivo tem essa concepção de homem, de educação, de ensino e aprendizagem, que nós precisamos, na verdade, agregar o conteúdo lá do século XIX, o pensamento, pensar no raciocínio lógico-matemático e na autonomia do pensar dos alunos do século XX, e agora essa consciência, essa mudança de mentalidade pensando no bem comum do século XXI. Essa é a escola do futuro, é a nossa escola.